Normalmente, como as pessoas se sentem após uma derrota, após uma perda? Com coragem ou com medo? Animadas ou desanimadas? Vamos imaginar uma equipe de futebol, um time, que vem sofrendo derrotas. Como é que esse time entra em campo na próxima partida? Cheio de confiança ou sem confiar muito em si mesmo? Especialmente se for uma derrota que não era esperada. Uma derrota diante de uma partida que era considerada fácil. Aí a equipe perdeu. Aí ficam desanimados, com medo e desconfiados. Josué e o povo de Deus de seu tempo passaram por uma situação semelhante. Sofreram uma derrota numa batalha que eles tinham a vitória como certa. E aí eles ficaram muito desanimados, ficaram com muito medo. Depois daquela derrota, é dito que o coração do povo derreteu, ficou como água. E foi preciso ouvir mais uma vez o não temas do Senhor Deus. Quando as derrotas nos desanimam, quando as derrotas ocorrerem em nossa vida, será necessário ouvir o não temas de Deus e prosseguir com coragem. Vamos ler Josué capítulo 8, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade e por detrás dela. Quando nós sofremos derrotas, perdas na vida e ficamos desanimados, é necessário ouvir novamente o não temas de Deus e prosseguir com coragem. Agora, para isso, precisamos atender a 3 aspectos nesta situação. E o que eu quero destacar com base nesta história de Josué. Primeiro, para que o não temas seja eficiente e a derrota seja transformada em vitória, é necessário, primeira atitude, buscar a Deus e saber as razões da derrota. Quando a derrota ocorrer em sua vida, ouça o não temas de Deus, mas também busque a Deus, procurando saber as razões da derrota. O livro de Josué nos conta a história do povo de Deus, sob a liderança de Josué, para conquistar a terra prometida conforme as promessas de Deus. É um livro que nos conta como Deus cumpriu suas promessas para com o povo que estava sendo liderado por Josué. Deus, logo no início da missão de Josué, Deus lhe falou pelo menos 5 vezes para que ele não tivesse medo, para que ele não ficasse desanimado, porque Deus iria com ele e iria levá-lo na conquista daquela terra. Eles atravessaram o Rio Jordão e depois conquistaram a cidade de Jericó. O relato que conclui a transcrição da conquista de Jericó aparece no capítulo 6, verso 27, assim: Era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Eles estavam no momento de pico, no momento de glória, no momento de euforia. E começam a se preparar para a próxima batalha,
para a próxima cidade a ser conquistada, uma cidade chamada Ai. E quais são os preparativos que eles fazem? No capítulo 7, versos 2 e 3, nós lemos que Josué enviou alguns homens para espionar a cidade de Ai. E ele diz, olha, vão lá e vejam como é aquela cidade. E os homens espionaram a cidade e voltaram trazendo notícias a Josué. E eles disseram para Josué, não é necessário que todo o exército suba contra a cidade de Ai. Basta 2 ou 3 mil soldados para nós conquistarmos aquela cidade. Não vamos cansar todo o povo, porque é uma cidade pequena, são poucos os inimigos. É interessante que Josué não consultou a Deus. Nem Josué, nem o povo de Israel, nem nenhum líder procurou saber de Deus como é que eles poderiam conquistar a cidade de Ai. Eles confiaram apenas nas suas informações, nas suas observações, na capacidade deles de observar e avaliar, no que os espiões viram e no que contaram. O problema, quando nós confiamos nos nossos sentidos e não consultamos a Deus, é que nós só vemos o que é aparente. A gente não consegue enxergar o que está por trás. Porque existe a realidade que nós enxergamos, existe a realidade que você vê, que você cheira, que você prova, que você pega. Existe a realidade que você escuta, mas existe uma outra realidade. Uma realidade que estes sentidos não captam. E uma realidade tão real quanto essa que a gente vê. E uma realidade que pode afetar a nossa vida. Josué e os seus soldados esqueceram de consultar a Deus, porque só Deus conhece essa realidade e só Deus pode revelar. Por isso, mesmo quando a situação parecer muito fácil, tranquila, busque a Deus. Busque a Deus não apenas nas situações difíceis. Busque a Deus não apenas nas grandes cidades, nas Jericós que você tiver que conquistar na vida. Mas busque a Deus também nas pequenas cidades, nas cidades de Ai, que você tiver que enfrentar. Há um hino que diz, o nome do hino é Preciso do Senhor, e numa das estrofes ele diz assim, quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar, retiro o meu olhar de ti, esqueço-me de orar. Foi o que o povo de Israel fez. Tinham conquistado Jericó, estavam eufóricos, a fama estava se espalhando. Era uma cidade muito pequena ali. 2, 3 mil soldados é suficiente. Não vamos cansar todo o povo. Qual foi o resultado daquela batalha? Eles perderam. Versos 4 e 5 nos é dito que desta maneira então eles fizeram. Subiram apenas uns 3 mil soldados que fugiram. Os soldados de Ai feriram 36 do povo de Israel e perseguiram todos os outros, desde a porta da cidade até umas pedreiras que havia, e na descida os derrotaram. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Uma derrota inesperada. Saíram achando que já está conquistado. Voltaram derrotados, desanimados, desesperados. O coração do povo se derreteu como água. Parecia tão fácil e ficou muito difícil. Quando a gente não busca a Deus, até aquilo que é fácil
se torna impossível. Mas o que é que aconteceu que os sentidos deles não captaram? Capítulo 7, verso 1, diz que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Houve um homem chamado Acã que tomou das coisas que Deus havia proibido e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, explicando a história, antes do povo tomar Jericó, a cidade de Jericó, Deus havia dito, olha, tudo de Jericó é meu. Vocês não vão ficar com nada, vocês vão derrotar a cidade, mas quem está dando a vitória sou eu, então tudo que tem na cidade é meu. Vocês não podem pegar nada. Toda a riqueza, todo o gado, todo o dinheiro que vocês encontrarem na cidade é meu. Deus fez isso porque o vencedor ficava com o despojo da vitória, ficava com as riquezas conquistadas. E Deus queria ensinar para o povo de Israel que a vitória era dele. Então eles não iriam ficar com nada, porque quem havia dado a vitória era ele. Ele havia derrubado os muros de Jericó, sem nenhum esforço da parte do povo. Só que houve um homem, como nós lemos, chamado Acã, que viu lá umas coisas muito ricas, muito bonitas, pegou e escondeu. E aí a ira do Senhor veio contra o povo. Se Josué tivesse consultado a Deus, Deus tinha dito para Josué, olha, antes de ir derrotar Ai, vocês precisam resolver um problema aqui dentro. Vocês precisam derrotar o pecado que há no meio de vocês antes de ir conquistar aquela cidade. Mas como eles não consultaram, acharam que a vitória era muito fácil, foram derrotados. Depois da derrota, eles consultaram a Deus. Capítulo 7, versos 7 a 9, diz que quando a notícia chegou, Josué rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus, do trono de Deus, ele e os líderes, de manhã até de tarde, e jogaram poeira na cabeça, que era uma maneira que aquela cultura tinha de expressar tristeza. Quando alguém queria expressar seu desespero, sua tristeza, rasgava suas roupas, jogava poeira sobre a cabeça e se inclinava com o rosto em terra. E aí eles buscam a Deus. Aí Josué ora, ah, Senhor Deus, por que o Senhor nos fez passar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos aqui dos cananeus? Por que foi que nós não nos contentamos com a terra que estava do outro lado? Ah, Senhor, o que eu posso dizer agora? Porque Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E agora todas as cidades de Canaã, quando ouvirem isso, vão se animar e vão partir para cima de nós, nos cercar. E o que será do teu grande nome? Aí Deus diz, levanta-te. O que Josué fez foi o que a segunda estrofe do hino, Preciso do Senhor, diz, né? Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves o meu clamar. É a nossa tendência. Quando tudo está fácil, nem de orar a gente lembra. Quando a coisa começa a apertar, começa a ficar difícil, cheios de ansiedade, a gente clama ao Senhor. E Ele é tão bom que nos escuta, como Ele escutou Josué. Diante das perdas da vida, ao invés de ficar desanimado, ouça ou não temas de Deus e busque a Deus, procurando saber por que deu errado. Por que deu errado? Josué fez isso. E Deus vai contar para Josué. A segunda atitude é resolver o problema que causou a derrota. Essa é a segunda atitude. Deus então diz para Josué, levanta. É hora agora de consertar a situação. Levanta,
Por que você está aí prostrado sobre o teu rosto? Eu vou te dizer o que foi que aconteceu. Israel pecou, desobedeceu a minha aliança, desobedeceu o que eu havia ordenado. Eles tomaram daquilo que eu disse que não era para tomar, furtaram e dissimularam, esconderam debaixo da bagagem. Foi por isso, verso 12, é dito, foi por isso que eles fugiram diante dos inimigos. Porque eu não estou mais com vocês. Vocês roubaram o que era meu. Aí faz o seguinte, amanhã prepara o povo, santifica o povo, porque há coisas condenadas no vosso meio. Enquanto houver isso, vocês não vão poder resistir aos inimigos. Enquanto vocês não eliminarem as coisas condenadas, vocês não vão ter vitória. E pela manhã, vocês devem se chegar e, por sorteio, eu vou revelar quem é o culpado. E foi isso que aconteceu. E Deus ainda disse que aquele que fosse o culpado deveria então ser queimado, porque ele violou, ele quebrou a aliança e fez loucura no meio do povo. Essa era a ordem de Deus. Amanhã, cedo, todo o povo preparado, santificado, chegue aqui e por sorteio eu vou revelar para vocês quem é o culpado. E Josué fez exatamente isso. Capítulo 7, a partir do verso 16. No outro dia eles levantaram ainda de madrugada e através de um sorteio, Josué foi eliminando tribo por tribo. Aí ficou a tribo de Judá. O culpado estava na tribo de Judá. Aí vai clã por clã e chega ao clã dos Zeraitas. Aquele clã, o culpado estava naquele clã. Aí vai família por família. Aí chega a família de Zabdi. O culpado estava naquela família. E aí vai homem por homem daquela família. E aí o culpado é revelado. É Acã. Aí Josué diz para ele, meu filho, dá glória a Deus, confessa o teu pecado. Uma maneira da gente glorificar a Deus é confessando o pecado. Quando a gente esconde o pecado, a gente não glorifica a Deus. Mas quando a gente admite, confessa e diz diante de Deus, a gente glorifica a Deus. É isso que Josué diz para Acã, glorifica a Deus. Aí Acã confessa, eu pequei. Eu vi uma capa babilônica muito bonita. Eu vi 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de 50 ciclos. Aí eu cobicei, tomei e estão lá na minha tenda escondidos debaixo da bagagem. Acã talvez achou que tinha feito a vida agora, né? Com tanta prata, tanto ouro, pronto. Podia até se aposentar, a vida estava resolvida. Ele não resistiu à cobiça, pegou aquilo que não era dele. Deus havia dito que toda a riqueza de Jericó seria para ele. E ele vai, deve ter olhado para um lado, olhado para o outro, não viu ninguém, colocou dentro de alguma coisa, foi até sua barraca, abriu um buraco, colocou embaixo e a bagagem em cima e pensou, pronto. Ninguém vai descobrir, ninguém viu. E como o povo de Israel não consultou a Deus, também não ficou sabendo. E sofreram a derrota. E aí o povo, Josué manda alguém ir lá na tenda de Acã, verificar se era isso mesmo. Eles vão e pegam aquelas coisas, trazem para Josué, ali era a prova, eles tinham agora a confissão de Acã e tinham a prova. Encontraram as coisas lá no meio da bagagem de Acã. E eles fizeram como Deus ordenou. Eles então puniram, mataram aquele homem. E na sepultura deles fizeram um montão de pedra para servir de testemunho, de lembrança. E diz o verso 26, o Senhor apagou o furor da sua ira. Senhor, pronto, agora está resolvido o problema.
quando a derrota bater na sua vida, quando a derrota tomar conta de você, ao invés de ficar desanimado, procure ouvir o não temas de Deus. Busque a Deus para saber o que está errado e conserte o que está errado. E em terceiro lugar, depois do problema resolvido, avance, obedeça a Deus. E foi aí então que Deus disse para Josué no capítulo 8, não tenha medo, não fique desanimado. Ele repete aquilo que ele já havia dito para Josué através de Moisés, aquilo que ele diretamente já tinha dito para Josué no capítulo 1 e aquilo que o povo tinha dito para Josué. Não tenha medo, nem fique desanimado, não fique tremendo, nem com o ânimo quebrado, com o ânimo para baixo. Você vai derrotar a cidade de Ai. Agora o problema foi resolvido. Você vai derrotar a cidade de Ai, mas você vai fazer do jeito que eu vou falar. Você vai levar todo o povo. Você não vai levar só 2, 3 mil soldados. Você vai levar todo o exército. E você vai fazer uma emboscada. Aí Josué faz exatamente isso. Ele obedece à ordem de Deus, ele leva 30 mil soldados e faz uma emboscada na cidade e a vitória acontece. Aquela derrota deixou o coração desanimado, mas Deus disse, não tenha medo, não se desanime. É preciso descobrir o que está errado, busque a Deus para descobrir o que está errado, conserte o que está errado e prossiga e avance. Que a derrota não lhe abata, que a derrota não lhe desanime. Quando as derrotas chegarem na vida, ouça o não temas de Deus. Procure saber por que foi que essa derrota aconteceu. Por que ocorreu essa perda? Conserte o que tiver errado e continue na batalha. O estribilho daquele hino que eu estou citando diz, preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor quando o vento forte der. Vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor. Sim, preciso. Tanto nas lutas difíceis, como nas lutas aparentemente fáceis, precisamos do Senhor. Precisamos de oração. Porque nós só conseguimos enxergar o que está visível. E pode ser que haja motivos que a gente não vê, que podem ocasionar a derrota. Busque o Senhor. Conserte o que está errado e avance, confiando no que Deus diz. Não temas, nem fiques desanimado diante das derrotas da vida. Amém.